pergunta que me fazem frequentemente que tem a ver com as formas de bundt cake, que são estas assim, estas forminhas com um buraco no meio, normalmente com estes desenhos, estes formatos assim mais elaborados e que fazem uns bolos muito giros. Então a pergunta é, como é que se preparam estas formas, se há alguns truques para que os bolos saiam inteiros e bonitos? Então eu vou-vos dar 10 dicas para que vocês usem estas forminhas e corra tudo bem. Primeiro que tudo, isto ainda não é uma dica, é só uma informação geral, tem a ver com a massa do bolo que nós escolhemos para fazer nestas formas. Tem que ser massas que resultem em bolos um bocadinho mais densos e que tenham também uma percentagem de gordura, porque isso vai fazer com que o bolo depois desenforme e que mantenha também o formato. Ou seja, massas do género do pão de ló, por serem pobres em gordura e serem muito airadas, não são as mais indicadas para fazer. Então, tendo a vossa massa do bolo escolhida, vamos então preparar estas forminhas. Então, a primeira dica tem a ver com untar a forma. Eu gosto de untar com spray desmoldante. Vocês encontram estes sprays à base de óleo ou em grandes superfícies, hipermercados grandes ali na zona dos óleos e dos azeites, ou então em lojas de artigos de pastelaria. Este spray é super prático porque ele entra logo em todos os pedacinhos e formatos e concavidades das formas. Se não tiverem spray, podem usar manteiga derretida e um pincel. Então, o primeiro passo vai ser untar a forma. Untamos muito bem ali com uma sprayzada valente e abundante de spray a toda a volta das paredes, na base e no centro. Quem não tem o spray vai fazer então com a manteiga derretida o mesmo trabalho com um pincelinho, tendo cuidado de entrar em todos os buraquinhos das laterais, do centro e da base da forma. Agora, o que nós vamos fazer é retirar o excesso de gordura, porque quer tenha usado manteiga, quer tenha usado spray, provavelmente vai ter sido demasiado. E o que nós queremos é que fique uma camadinha muito fininha de gordura, que é para também não fazer poças de gordura que depois se juntam com a massa, e essas poças de gordura muitas vezes podem agarrar a massa e fazer com que a massa fique lá agarrada. Portanto, é bom untar, mas tenham atenção para que não tenha excesso de gordura as formas. Então, uma maneira de fazer isto, de retirar o excesso, é virar a forma ao contrário sobre um papelinho absorvente para não sujar a vossa mesa e deixarem ali mais ou menos uns 5 minutinhos. Se houver gordura a mais, vai escorrer e vai ficar no papel. Passados 5 minutinhos, levantam a forma e vejam a quantidade de gordura a mais que eu tinha na minha forma. E agora, antes de pôr a massa, eu ainda vou com um pincelinho passar a toda a volta da minha forminha, sobretudo se tiverem usado spray. O spray deixa umas bolhinhas na massa, então estas bolinhas depois ficam marcadas no vosso bolo e eu gosto que fique bem lisinho. Então vou passando com o pincelinho para uniformizar esta camadinha de gordura. Reparem a diferença da que foi pincelada, da que não foi pincelada, e quando tiver então toda a minha forminha pincelada, ela está pronta a receber a massinha. A quarta dica tem a ver com como a massa se coloca na forma. Vocês vão colocar a massa na forma numa só posição e vão deixar escorrer a massa suavemente e deixar com que a própria massa se acomode na forma. Isto evita que vocês raspem um bocado da gordura que está na forma. Deixem a massa cair, ela vai suavemente entrando em todas as cavidades da forma e vai ficando lisinha. Claro que se a vossa massa for muito densa, vão ter que pôr às colheradas muito delicadamente. Mas uma massa com a consistência desta que eu estou a usar, que é uma consistência muito comum de massa de bolo, esta é a maneira mais correta de fazerem isto. Quinta dica, antes de levarem ao forno, é dar assim uns golpezinhos suaves. Isto vai ajudar a que a massa estabilize e que se adapte completamente ao formato da forma. Sexta dica tem a ver com as bordinhas aqui da massa. Às vezes a massa tem tendência a crescer um bocadinho mais no centro e ficar o bolo um bocadinho com uma barriguinha. Então um truquezinho é com uma espátula irem puxando a massa para cima, para fazer assim uma bordinha, para que ela fique assim côncava. Isso vai fazer com que ela tenha tendência a cozer mais igualadamente, porque vai ficar mais baixinha no centro, portanto, se crescer mais no centro, como já está mais altinha nas bordas, vai ficar mais igual. Já sabem que a massa deve ficar mais ou menos a 3/4 da altura total, do volume total da vossa forma. 3, 4, 5, 6. Sétima dica, temperatura de forno. Para cozer estes bolos, sobretudo se estivermos a usar estas formas que são mais espessas, não devemos ultrapassar os 180 graus, porque senão temos tendência a que o bolo vai ficar muito escuro. Então controlem bem a temperatura do forno para que não esteja acima
dos 180 graus. Quando forem colocar então no forno, nunca coloquem estas formas sobre um tabuleiro, coloquem diretamente na rede do forno, que é para o calor ser completamente uniforme, não haver a barreira do tabuleiro, e coloquem a forma de maneira a que ela fique completamente centralizada no forno. Nona dica: quando vocês tiverem o vosso bolinho cozido, espetam um palitinho para verem se ele está completamente cozido. Bom, isto é geral para todos os bolos. Retiram do forno e deixam sobre uma rede 10 minutinhos. Durante este tempo, o que vai acontecer é que o bolo vai começar a arrefecer e vai começar a encolher muito, mas muito ligeiramente. Isto vai fazer com que ele desagarre da forma. Passado 10 minutinhos, o que vocês vão fazer, e isto já é a 10ª dica, é pegar na forma e dar assim um abanão suavezinho, assim com suavidade, mas alguma firmeza, para mostrar ao bolo quem é que manda e ir soltando da forma. Se tudo correr bem, nesta altura o bolo já se vai soltar lindamente e vocês vão ver que ele já está soltinho e vão poder invertê-lo sem medo de que corra mal. Então, para o inverter, vocês vão colocar a rede no topo do bolo, vão inverter e depois, com muito cuidado, agarram na bordinha da forma e levantam, e o vosso bundt cake deve lá estar lindo, maravilhoso e, sobretudo, inteiro. E agora vou-vos dar mais 2 dicas extra que não têm propriamente a ver com usar a forma para cozer bolos, mas têm a ver com a limpeza e com a conservação. Para lavar a forma, normalmente o que eu faço é que assim que eu retiro o bolo, coloco a minha forma no lava-loiça, encho-a totalmente com água morninha, e isso vai fazer com que, se houver assim umas migalhinhas de bolo ainda lá pegadas, elas vão umedecendo, e depois, quando for a altura de a lavar efetivamente, eu uso a parte mais suave do esfregão, aquela esponjinha só, e com um pouquinho de detergente vou passando suavemente sem arranhar a forma. Às vezes, e dependendo do formato da forma, se ela tiver mesmo detalhes, desenhos muito fininhos, muito detalhados, o que eu faço é, com um cotonete, passo em todos esses detalhezinhos para garantir que não ficam restos de bolo na forma. Porque se nós deixarmos algum restinho, na seguinte vez que formos fazer um bolo, é provável que, por muito que a gente siga todos estes passos, que o bolo agarre na mesma, esses restinhos que ficaram ali. Estas formas são umas divas, mas nós perdoamos-nos porque elas fazem bolos bonitos. Por isso também, se nós investimos este dinheiro a comprar estas formas, que não são tão baratas assim, também devemos investir um bocadinho de tempo a cuidar delas como deve de ser. E depois, para as arrumar, se vocês tiverem mais do que uma, como é o meu caso, que eu tenho, são estas coisinhas de um material que é tipo feltro. Isto é usado para proteger tachos, então eu uso para proteger as minhas formas. Quando eu as empilho, comprei várias coisinhas destas e vou colocando entre cada uma, que é para não correr o risco de as riscar, de as raspar, que isso também poderia estragá-las ao ponto de os bolos agarrarem. Pronto, então agora estão as minhas dicas todas partilhadas com vocês. Eu espero que isto resolva as vossas dúvidas e vocês consigam agora fazer sempre bundt cakes sem nenhuma dificuldade e que eles desenformem sempre lindamente. E agora, sobre este bolinho que eu fiz aqui, estejam atentos que eu vou partilhar esta receita deliciosa com vocês proximamente. Até para a semana. Tchau!